Máquina Electrolux, entrando para a higienização, essa é uma Electrolux, modelo LED 17, pode ver que é uma máquina conservada, né? Relativamente nova. Tem alguns anos de uso já, mas é uma máquina muito bem cuidada. Aconteceu o seguinte, a cliente estava usando a máquina normal, mas a cliente viajou. E a máquina ficou aí alguns dias sem ser utilizada. E aí, quando ela chegou que ela foi usar a máquina começou a soltar sujeira. Por que que isso acontece? Olha aqui, ó, antes de desmontar, a gente já consegue ver ali algumas sujeiras, né? Isso acontece muito. Você está usando a máquina ali todos os dias, aquela sujeira que está no tanque ali, no cesto, ela é uma sujeira mole, ela é uma sujeira que está grudada, como se fosse uma cola. A partir do momento que você deixa de usar a máquina por vários dias, então aquela sujeira que se encontra ali, aquela sujeira ela seca com o calor, né? E rebita. Aí quando você vai, rebita assim, ela fica fissurada, né, levantada. Aí quando você vai utilizar na próxima lavagem, aí acontece isso aqui, ó. Acontece, solta a sujeira toda. Aí nós vamos desmontar e fazer a higienização e você vai ver aí. Você pode acompanhar. Essa máquina é uma das máquinas mais simples, né? Para a gente poder fazer a higienização. Uma máquina muito simples de desmontar, não tem dificuldade. Assim como todas as Electrolux. As Electrolux são os modelos de máquinas mais fáceis da gente poder desmontar, fazer revisão geral e principalmente higienização. Bom, eu gosto de iniciar por aqui, né? Eu vou retirar aqui os parafusos da tampa fixa. Eu já tiro essa tampa fixa fora. Os parafusos aqui, você vai utilizar uma chave de 1/4. Pronto. Retirado aqui parafuso da tampa fixa, os dois da tampa fixa, mais os outros 6 aqui da tampa, dessa tampa que tem aqui atrás, de proteção. Aí você vem aqui, ó, aperta, né, esses conectores do chicote, que prende aqui a rede elétrica, você aperta eles, coloca para dentro, para ele ficar livre para eu poder trabalhar. Um alicatezinho aí de universal, de ponta mesmo, mangueira do pressostato, pronto. Aí você vem aqui, ó, no chicote, que é emendada a parte inferior com a parte superior, retira essa proteção. Pronto, já desemendei o chicote. Rede elétrica, né? A rede elétrica já está liberada. Aí já tira a mangueira do pressostato, já está toda desconectada aqui. Aí essa aqui, ó, o fio do aterramento é aqui em cima. O fio do aterramento, ó, ele é parafusado aqui. Eu já tiro. Mas deixo o parafuso do aterramento, eu gosto de deixar ele no local. Pronto, feito esse procedimento, puxou, já era, entendeu? Você tirou lá, né? Você, ó, ergue, empurra para frente, pronto, já tirei a tampa fixa. Então, gente, como mencionado, a tampa fixa você viu que é muito simples, né? Você vem aqui, ó, para retirar essas molas também, ó. Consigo tirar todas na mão. Você puxa, ó. Se você não conseguir com a mão, você pode vir com a fenda, você tira. Mas essas máquinas maiores, você consegue tirar na mão. As menores, de 14 ou 12 quilos ou 8, às vezes você tem que usar uma chavezinha. Aqui também, ó. Olha aqui, ó, como é que você faz. Muito simples, você tira na mão. Se você não conseguir retirar, você pode utilizar uma chavezinha de fenda. Vai te ajudar. Pronto. Filtro na mão. Então vamos lá, desmontagem do agitador, né? Você pode utilizar essa chave, né? Chavezinha 10, própria para retirada de agitadores, ou essa aqui, ó, com adaptadores. Eu gosto mais dessa aqui que ela tem, você pode adaptar vários soquetes, ela é mais reforçada. Folga, agitadores Electrolux dessas máquinas mais novas aí, modelos LED, principalmente, são muito fáceis. Quando você folga, você já puxa com a mão, não tem dificuldade. Olha a situação que se encontra. Aí. Entendeu? Então, o que acontece? Essa sujeira, ela já estava ali. Só que quando ela está molhada, ó, ela está grudada. Na medida que seca, aí começa a soltar, ó. Tá vendo? Ela fica arrebitada. Então, por isso é que solta na roupa. Mas olha como se encontra lá dentro, ó. Olha aí a parte de baixo, né? Embaixo do cesto, né? Como que se encontrava aí como que se encontra de sujeira. É uma máquina relativamente nova, você não sabe, você não imagina a sujeira que está lá dentro. Agora vamos tirar o cesto aí para a gente poder ver como é que está aqui dentro, né? Entre o tanque e o cesto e o próprio cesto. Então vamos lá. Agora eu vou retirar, vamos folgar o parafuso do suporte do cesto. Nesse caso eu já utilizo uma chave 13, um adaptador 13. Então por isso que eu gosto dele. Ó. Como ele é um adaptador longo, você força
menos a coluna, ó. Você tem mais apoio para você forçar. Chave 13. Ó, folgou muito fácil. Então, por isso que é importante você fazer, principalmente higienização, revisão periódica na sua máquina, porque sempre que você vai desmontar, tá fácil, não tem aquela dificuldade de estar travado. Um dos motivos que leva mais dificuldade à manutenção em máquina de lavar é você não fazer manutenção periódica. Então vamos lá, ó, eu já folguei. Aí aqui eu quero chamar a atenção para uma situação bem importante aqui, ó, cunha. Eu já folguei o parafuso, ó, o parafuso já subiu. Se você prestar atenção lá, ó, o parafuso ele já subiu, né? Eu já folguei ele. Aí o que acontece? Muitas pessoas esquecem de fazer esse procedimento aqui, ó. Quando você folgou o parafuso, você precisa bater para a cunha destravar lá dentro. Se você não bater, não adianta eu puxar aqui, ó, que pode puxar com o trator que você não consegue retirar o cesto, entendeu? A partir do momento que eu bato o parafuso, entendeu? Aí acontece o procedimento de descolar a cunha que está colada lá dentro por sujeira, por química de sabão, dentre outros. Aí sim, ela descola e você consegue retirar. Então, eu vou bater aqui, ó, desceu com facilidade, né? Eu vou folgar. Agora sim, já que eu folguei o parafuso e bati ele para baixo, aí agora sim eu retiro todo o parafuso, porque a cunha lá embaixo já está descolada. Pronto, parafuso na mão. Né? Agora, ó, tá vendo como é que o cesto já está descolado? Agora vamos puxar esse cesto aqui, né? Pra gente ver qual a real situação dele aí. Olha aí. Olha como se encontra, né? Olha aí como se encontra o cestinho. A sujeira que eu falei para vocês, ó, seca, né? Aí começa a escapelar isso aqui, ó. E solta na roupa. Enquanto tá molhado, não, tá tudo colado ali. Ó. Entendeu? Olha aí a parte de dentro. Vamos dar uma conferida aqui no fundo desse cesto aqui. Olha aí, gente, como é que tá o sabão, né? É tudo a resíduo de sabão em pó. O sabão em pó ele vai destruindo aquela química, né, da soda, vai destruindo aí a sua máquina. Então, se você, o correto seria todo mundo utilizar o sabão líquido, mas só que o sabão líquido ele é um pouquinho mais caro, né? Se você não quer utilizar o sabão líquido pelo preço, dissolva o sabão em pó, que daí você vai evitar que isso aqui aconteça. Ó. Inclusive, na própria embalagem do sabão em pó, vem lá recomendando você dissolver antes de colocar aí na máquina. Bom, nesse caso aqui, ó, eu tô com a cunha do suporte do cesto na mão, já tirei. Aí eu vou lavar ela. O que eu faço aqui? Eu vou raspar, né, toda essa sujeira aqui e vou deixar ela de molho aqui, ó, nesse produto. É o limpa alumínio concentrado. Aí, depois que eu deixar de molho aqui por alguns minutos, por um pouco, eu vou bater o jato e vou colocar, entendeu? Toda essa cunha aqui, ó, antes de montar, eu vou colocar essa cunha para ter certeza de que a rosca, eu vou apertar o parafuso na cunha para ter certeza de que a rosca chegue até o final. Por quê? Em muitos casos, quando você desmonta, principalmente máquinas mais antigas, a sujeira acumulada aqui, ó, faz com que a hora que você vá apertar a cunha, apertar o cesto, ele não chega até o final. Você pensa que está apertado, mas não está. E aí o que vai acontecer? O cesto fica folgado e aí ele vai oscilar na centrifugação e o estrago é grande. Muitas vezes destrói o cesto, destrói o tanque e você pode tomar prejuízo. Então, cunha do suporte do cesto é sempre importante que você dê atenção, porque aquela máquina cheia de roupas na centrifugação, aquela força que ela faz, aquela força que a máquina exige, está tudo nessa cunha, está tudo nesse parafuso no aperto da cunha. Então, se você errar aqui, já vi técnico tomar prejuízo aí de praticamente R$ 1.000 só porque esqueceu a cunha aqui mal apertada. Inclusive, eu vou deixar um vídeo, tem vídeo na descrição aí onde eu falo somente disso aqui. Por quê? Essa peça aqui, ela é responsável por todo o serviço que a máquina faz, né? Uma máquina dessa aqui de 17 quilos, imagina ela centrifugando em alta velocidade, independente do tamanho da máquina. Então, todo o serviço que a máquina executa, aquela roupa que está no cesto, ele é seguro por esse parafuso e essa cunha. Então, por isso, eu sempre repito nos meus vídeos, dê atenção ao aperto da cunha. Bom, raspei aqui o excesso da sujeira, agora eu vou deixar ele aqui, entendeu? Esse produto é o mesmo que eu vou aplicar aqui para a gente poder lavar aí, é o próprio tanque da máquina. Então vamos lá, dando seguimento aqui à higienização, o que eu faço aqui nesse momento agora?
eu retiro a própria mangueira lá. Eu só desconecto a mangueira lá embaixo, a mangueira de saída, lá embaixo. Vai vem lá. Nesse caso da Electrolux, ela é bem fácil de você desmontar também. Conecta ela, mangueira de saída, e aí eu vou utilizar a própria estrutura da máquina para limpeza. Agora eu venho aqui com a lavadora de alta pressão, retiro essa sujeira mais grossa, e aí depois a gente aplica o produto e lava novamente. Olha aqui o que eu havia falado, ó. Essa sujeira, ó, ela fica com uma pelezinha soltando, ó, entendeu? Quando ela está colada, ela está molhada, que você está usando a máquina todo dia, ele fica colada a sujeira. Quando seca, aí fica arrebitando assim. Então vamos lá, né? Retirar esse excesso de sujeira aí. Então, gente, nesse caso aqui, que a sujeira é uma sujeira relativamente fina, eu tiro e deixo ela escorrer lá. Quando a sujeira é muito grossa, tem casos que você tem que passar ali, o que dá, tipo assim, uma sacola cheia de sujeira, né? Aquela sujeira grossa. Aí é importante que você retire e não deixe descer lá na saída da eletrobomba, senão pode entupir. Mas nesse caso, uma sujeira fina, ela consegue aí drenar sem nenhum tipo de problema. Se a sujeira for grossa, é importante você retirar com a mão para não entupir lá. Bom, acabei de aplicar o produto, né? Retirei a parte mais grossa, aí apliquei o produto agora, para alumínio concentrado. Vou deixar ele agir aí por alguns minutos. Nesse caso aqui, uns 5 minutos. E aí eu vou esfregar, esfrego com a esponja mesmo. E aí eu venho já com a lavadora de alta pressão para finalizar. Em alguns casos, tá? Quando a máquina está muito encardida, é importante você fazer às vezes 2 ou até 3 vezes. Você precisa repetir. Aí, no caso do limpo alumínio concentrado, quando está muito encardida, você passa ele puro. Aí, no caso ali está diluído com água, mas você pode passar ele puro também, que ele vai limpar melhor. Bom, então vamos lá. Já aguardei alguns minutos, né? Agora eu vou utilizar aqui a bucha simples mesmo. Ó, a sujeira já está macia, né? Aquela parte que estava mais grudada. É claro, gente, que tem máquina que não sai não, tá? Tem máquina que fica assim parecendo cimento. Por mais que você esfregue, não sai fácil. Aí você vai ter que repetir o processo 2 ou 3 vezes e mesmo assim tem casos que não sai. Pronto. Acho que nesse caso aqui a própria só de uma esfregada aqui já vai resolver.
Pronto. Nesse caso aqui, só uma passada de produto aqui, e essa esfregada já resolveu a questão do tanque aí. Então, agora nesse caso aqui, vou retirar aqui o tanque do gabinete. Vou tirar, desconectar aqui do capacitor, esse tanque do chicote, e aí eu já venho aqui retirando o tanque do gabinete. Tira a suspensão. Prontinho. Nesse caso de máquinas grandes, né? Você deixa o tanque, né? E puxa o gabinete. Mais fácil, né? No caso de máquina pequena, às vezes você precisa puxar o tanque para cima. Salvo alguns casos. Aí agora o que eu faço? Toda higienização que eu faço, eu lubrifico a embreagem. Então, eu desmonto a embreagem ali, faço limpeza e lubrificação. Então agora eu já deixo ali ele virado, né? Na posição correta. Então nesse caso aqui, ó, já está aqui virado, né? Aí depois eu vou desmontar. Em seguida aí nós vamos fazer o procedimento de limpeza e lubrificação da embreagem. Mas antes, vamos à lavagem do gabinete, né? Eu sempre gosto de dar um trato aqui no gabinete também. O que eu vou fazer aqui? Gabinete, quando eu pego máquina para higienizar, que estão enferrujados, principalmente a parte de dentro, eu faço ali retiro a ferrugem e aplico o neutralizador de ferrugem. Não é esse caso. Essa máquina do gabinete tá intacta, não tem ferrugem. Mas ele tem algumas manchas. Não sei se você vai conseguir ver. Ele tem algumas manchas. Então eu vou aplicar aqui também, tá um pouco amarelado também. Eu vou aplicar aqui o limpa alumínio concentrado, deixar um pouquinho, principalmente na parte da frente, não dos lados, principalmente nessa parte da frente aqui, para a gente deixar ele aí branquinho. Nas partes aqui do lado, eu vou lavar somente com sabão em pó e água sanitária. Bom, aplicado o produto, tá? Porque ele espalhei de forma bem uniforme, e aí o que acontece? Eu deixo aqui alguns minutos, e aí eu já venho com a esponja, né, o lado fino da esponja, para a gente poder retirar. Aquela esponja simples mesmo, pode ser. Eu gosto dela porque dependendo do local, máquina antiga, mais encardida, eu utilizo o outro lado, né? Esse lado grosso para a gente poder limpar. No caso dessa máquina aqui, eu vou utilizar somente o lado fino. Então aqui eu vou utilizar o limpa-alumínio só na frente para eu poder retirar as manchas que tinha. Dos lados não tem, mas você tem que ter um certo cuidado. Se você passar esse limpa-alumínio, deixar ele aqui tomar sol, pode ficar manchado a máquina. Então eu não deixo ele secar o sol aí, principalmente se ele for muito forte, ali praticamente puro. Então vamos lá, deixei alguns minutos já. Eu já venho a um trato, né? Nesse caso aqui, ele é somente com água sanitária e sabão em pó. Cantinho aqui um pouquinho encardido, ó. Aí eu uso o lado grosso. Aqui somente com a água sanitária e sabão em pó já vai ficar top. Esse gabinete está mais empoeirado mesmo, sujeira leve. Ó,
Não sei se dá para ver no vídeo, mas tem algumas manchas, ó. Essa parte aqui, ó. Aí eu utilizei a parte, ó, saiu a mancha. A parte grossa só para retirar a mancha. Tem mais umas manchinhas aqui em cima, ó. Retirado. Aqui tem umas manchas mais grossas, mas tá saindo. Outro detalhe importante para tirar mancha de gabinete, embaixo também, ó, mancha onde pega calçado, né? Você pode utilizar também depois aquela cera, né? Cera automotiva. Fica filé também. Todas essas manchinhas você consegue tirar. Olha, eu não sei se no vídeo estava aparecendo, mas várias manchas que tinha, eu consegui retirar. Tirei praticamente todas. Isso aí. Agora retirar o restante tudo na lavadora de alta pressão. Então é isso aí. Gabinete pronto. O tanque também já está pronto. Bom, dando seguimento aqui, primeiramente eu vou tirar essa parte mais grossa aqui, né? Esfregar aí que na escova mesmo a gente já consegue retirar essa sujeira aí. Vou estar um pouco grudado aqui, vou ter que retirar na escova. Vai ter que ser, olha, na escova. A lavadora ele teve um pouquinho de dificuldade. Amaciada aqui na escova, aí já sai. Então, gente, nesse caso aqui, ó, nessa parte do fundo, eu apliquei o produto também. Só que eu não gosto de aplicar do lado, tá? Porque principalmente a máquina nova, né? Se o limpa-alumínio escorrer, se ele escorrer e você deixar muito tempo, ele marca o cesto. Então eu evito colocar. Em alguns casos, máquina antiga que esteja muito encardida, eu aplico só na parte de cima aí. Aí eu vou aguardar alguns minutos e já venho com a lavadora. E na parte de dentro também, no fundo, eu aplico.
Pessoal, esse processo aqui que eu estou fazendo, principalmente nessas partes aqui, ó, se você não tiver uma lavadora, é bem difícil você fazer em casa. Essa máquina é uma máquina que dá para você fazer higienização em casa, mas nesse caso aqui, ó, o que que você poderia fazer? Levar, né, até a um lava rápido, né? Pede para bater o jato de produto, passar o produto, né, bater o jato que é possível, que sai mais fácil, né? Se você for tirar aí na escova, sem a lavadora de alta pressão, você vai ter dificuldade. Já tá ok, saiu bastante a sujeira, né? Tava aqui, a sujeira saiu. Agora eu vou fazer o seguinte, nessa parte do meio, ainda ficou algumas partes, ainda ficou sujeira. Então vou ter que esfregar novamente, mais um pouco. Mas só saiu na escova. Mas aqui já está mais mole, porque ficou um tempo com molhado, com água aqui, então já está saindo com mais facilidade. E aí essa parte externa do cesto já está ok também. Pronto. Parte aqui ok. Bom, nesse caso aqui, ó, parte externa já está ok. Agora eu apliquei na parte somente no fundo. Eu não apliquei na lateral. Essa lateral eu vou lavar somente com água sanitária e sabão em pó. E aí apliquei um pouquinho de limpa-alumínio em cima, no anel hidro, e embaixo no fundo. Aguardar mais uns minutos aí, enxaguar e já era. Nesse caso aqui, gente, eu passo a esponja somente o lado fino, tá? Se você passar a esponja do lado grosso, você vai arranhar. E fica feio pra caramba, tá? Tem cliente que pode reclamar. Eu não passo, não. O lado grosso nessa parte aqui, não. Pronto, cesto finalizado. Bom, agitador bem feio também. E aí o agitador tem que ter um certo cuidado se você for lavar no chão aqui, ó. Evita passar no cimento, ó, porque o cimento pode danificar o agitador. Então, eu deixo sempre nessa proteção. Uso esse tapetezinho aqui, ó, para poder retirar. Bater primeiro tirar o excesso aqui na lavadora, depois aplicar um pouco de produto também nele aí. No plástico, essa sujeira sai mais fácil, mas no cesto ela deu um pouco mais de trabalho. Parte de dentro também. Bom, essa sujeira que está ali dentro do agitador está um pouco com dificuldade para poder soltar. Aí eu apliquei produto no dispenser também, deixar guardar aí por mais alguns minutos. A gente já vem já limpando.
Então, gente, nesse caso aqui não saiu, tá? Parte de dentro tá impregnada ainda, que é tipo uma gordura, né? Então eu vou aplicar o produto puro, guardar mais um pouco. Aí ele sai. Você vê lá dentro, ó, ainda não saiu. Como se fosse uma gordura grudada. Bom, enquanto o cesto tá no produto, cesto não, o agitador, né? Eu vou finalizar isso aqui, a proteção do anel hidro. Que é a última peça móvel da máquina para a gente poder finalizar. Vai ficar só a tampa fixa. Bom, deixei de molho mais um tempo, né, no produto puro. Agora sim, acredito que sai agora. Agora sim, ó, limpinho, nada de sujeira. Show de bola. Bom, gente, vamos à tampa fixa agora, né? Apesar de ser uma máquina nova, talvez no vídeo não dê para você ver muita coisa, ela tem algumas manchas, entendeu? Ó? Então eu vou aplicar um produto aqui, ela tem algumas manchas aqui, essa parte do lado aqui também, ó, tá manchado. Essa parte aí bastante amarelado, né? Parte de trás também, ó, bastante sujo, né? Então eu vou aplicar aqui o produto para eu tentar tirar essas manchas aqui. Detalhe, eu não aplico o produto no vidro. Se você aplicar o produto e deixar muito, se tratando do limpa alumínio concentrado, pode manchar o vidro. E aí, se você manchar o vidro de uma máquina dessa, você vai ter problema. Bom, aplicado, apliquei o produto aqui. A parte que caiu no vidro eu já passei um sabão, né, para não ficar produto puro no vidro. Aguardo mais uns 3 minutinhos. Aí lava e aí já vai estar finalizado. Aí nós vamos partir para montagem. Então é isso aí, pessoal. Galera, já consegui tirar, tá? Tinha várias manchas aqui, ó, vários riscos. Já consegui tirar. Aí, ó, tirei. Quando tá manchado, eu fui só com o cantinho assim, ó, com o lado grosso da esponja, ó. Tirei. Tinha várias manchas aí que você viu no final do vídeo. Eu consegui tirar. Essa parte aqui do dispenser também tá bem amarelado. Não sei se ele vai sair bem, mas saiu. Isso aí. Agora é isso aí, gente. Finalizado, tá? Show de bola, consegui tirar as manchas. Bom, gente, aproveitando que está tudo limpo, né? Então nós vamos à limpeza e lubrificação da embreagem. Então toda máquina que eu pego aqui para fazer higienização, eu sempre faço isso. Então nós vamos utilizar 3 chaves. Chave 17, chave 8 e a chave 10. Chave 10 a gente vai tirar aqui os 2 parafusos do lado, né? Dessa proteção da polia. Chave 8 a gente vai tirar ali o atuador. Ah, uma chave 13 também. A proteção da polia são 2 parafusos 10 aqui e um parafuso 13 aí. Nesse caso aqui é a chave 13. E vamos verificar, né, como que está, qual a situação dessa embreagem.
Eu sempre comento aí, quem me acompanha já sabe. Se você não acompanha, vale a pena você verificar a nossa playlist do canal aí, embreagem Electrolux. O funcionamento da embreagem, a embreagem ela trabalha em conjunto, ela trabalha em conjunto com o atuador. Então, a embreagem, ela trabalha em conjunto com o atuador, né? Então, a sujeira que vai acumulando aqui é na embreagem, vai fazendo com que a embreagem fica pesada. Então, como o atuador trabalha movimentando para lá e para cá, fica pesado. Então, isso é que faz o atuador quebrar. Então, você que tem aí máquina Electrolux, principalmente com mais de um ano, é importante você fazer esse serviço aqui, porque é o trabalho preventivo, né? Se a embreagem estiver limpa e lubrificada, você não vai ter problema de pesada, você vai evitar que quebre ali o atuador. Bom, tá um pouco sujo mas somente de pelos, né? Vou limpar, para a gente poder já lubrificar. Vou tirar aqui o atuador para ver como que tá o movimento, né? Você vai fazer você vai movimentar a embreagem para ver se ela tá pesada ou não. Então a embreagem trabalha nesse movimento. Ó. Não tá tão pesada, tá? Tem alguns pelos, né? Não tá pesada, mas aí a gente já faz essa limpeza e já vem lubrificando. Verificar também aqui, ó, a embreagem ela desgasta o dente, tá? Bem aqui, ó. Aí gera principalmente barulho na agitação. Mas não é o caso aqui. Aqui a embreagem tá máquina nova também, né? Bem conservada. Mas às vezes você pega a máquina nova que é usada muito, né? Tem gente que tem a máquina ali que a máquina praticamente trabalha dia e noite, né? Então acaba desgastando aqui também a embreagem. Bom, depois de limpa, aí eu vou utilizar dois tipos de graxa aqui, tá? Graxa comum na parte central do mecanismo, né? Na parte central aí da embreagem. Já na parte da própria embreagem, que é plástica, eu utilizo a graxa grafitada. Algumas pessoas perguntam, eu posso utilizar outra coisa? Sim, você pode utilizar vaselina. O que vem original na máquina, nas embreagens, algumas vêm ainda, é vaselina. Mas vem pouquinha, né? Então você coloca um pouquinho a mais, sem excesso, na verdade, mas pouquinho. Pronto, tá limpa, né? Agora eu vou aplicar um pouquinho de graxa na parte central da embreagem. Aqui, ó, um pouquinho de graxa, né? Graxa. Estou utilizando essa graxa aqui, ó, da Ipiranga, né? Graxa comum. Pouquinha, tá? Não tem necessidade de excesso de graxa aqui, não. Rola no local, né? Já nessa parte aqui, ó, que é a parte que se movimenta, eu vou utilizar a graxa grafitada. Ela é uma graxinha mais fina, né? Ó, pouquinho, você vai passar nessa parte aqui, ó, que é a parte que se movimenta, não nos dentes, tá? Ó. E nessa outra parte aqui também, ó, você vai fazer o quê? Nessa parte que sobe, ó, esses dentes que sobe naquela outra parte lá, né? Vai por aqui que ela se movimenta. Passa aqui também, ó, onde ela se encontra, né? Desse lado. Ó, embreagem bem levezinha. Coloca a mola, né? Molinha na posição correta. Isso aí. E aí vem aqui, coloca o atuador. Esse atuador eu gosto de apertar ele depois. Primeiro eu coloco ele na posição correta, né? Encosto aqui os parafusos. E aí, depois que eu colocar a proteção da polia, eu, eu aperto ele. Atuador no local. Pode você já colocar a polia. E aperta. Isso aqui, gente, esse modelo de embreagem pega todas as máquinas Electrolux atuais, acima de 12 quilos. Vai pegar esse modelo aqui.
Vai ter diferença aqui, às vezes, na hora de você desmontar. Algumas essa proteção é diferente, né? As mais antigas, LT12F, LT15F, LBU, elas têm aqui a proteção um pouco diferente. Às vezes essa proteção ela vem abaixo da polia, mas basicamente sistema de embreagem e atuador, ele, ele é a mesma coisa para todas. Desde a LTE versão 3, né? A LTE versão 1 e 2 é da antiga, né? Não tem atuador de acoplamento, mas a LTE versão 3 já tem. Pronto, montada Lia. Você pode ver que é um procedimento muito simples, tá? Você viu que não tem segredo você fazer essa limpeza e lubrificação da embreagem. Mas, se você não fizer, o prejuízo é grande, porque dependendo do local aí, você vai gastar aí 300, 350 reais que os caras cobram para trocar um atuador. Depende muito aí da região, né? Pronto, ó. Você monta. Por que que eu gosto de apertar aqui depois? Porque essa parte aqui, ó, ela ajuda a apertar no aperto, né? Aqui, ó. Então por isso que eu gosto de deixar para apertar depois. Depois que eu coloco, né? No caso aqui, eu apertado pelo parafuso 10. Esse. Agora sim eu aperto, porque a parte aqui já está encaixada e apertada, né? Agora eu aperto. Na verdade, aperta pouco também, né? Porque aqui nós estamos falando de plástico. Então você encostou ali que o parafuso firmou, já está bom de aperto. Ok, entendeu? Então aqui essa foi a lubrificação da embreagem. É um procedimento muito simples, mas que vai aumentar a vida, principalmente a vida útil do atuador da sua máquina aí. Qualquer dúvida, tiver máquina com barulho, acesse o canal Playlist Embreagem. Lá nós temos vários vídeos sobre esse assunto aqui. Então, gente, agora eu tô com estamos aqui com a cunha, né? Fazer aquele processo que eu acabei de falar. Ela estava no produto, agora eu vou lavar ela aqui e nós vamos experimentar a rosca aí até o final. Nesse caso aqui, trata-se de uma máquina nova, né? Então acredito que não vai ter dificuldade. Mas em muitos casos, quando você vai fazer esse processo aqui, ó, a sujeira que está impregnada lá dentro não deixa a rosca chegar até o final, deixa o parafuso chegar até o final. Aí é onde você precisa retira e coloca, até você retirar toda aquela sujeira. Ó, consegui colocar com a mão até aqui, ó. Tá vendo? Ó? Daqui para lá ele não vai mais. Aí eu vou forçar com a chave. Vamos lá. Encostar, ó. Já tinha um pouquinho de sujeira agarrada ali, né? Aí agora sim, ó, encostou até o final. Então, agora sim eu sei que quando eu apertar, e der aperto lá no próprio cesto, aí eu sei que eu não vou ter problema. Entendeu? Eu sei que realmente está apertado e eu não vou ter aquela sensação de aperto falso. Então, gente, vamos iniciar a montagem, né, dessa LED 17. Foi feita a higienização, estava bem suja. Se você não acompanhou, tem um vídeo completo dela aí, tá? Desde a desmontagem e higienização da LED 17. Electrolux LED 17. Aqui estão as peças todas higienizadas, eu fiz aí bem devagarzinho, passo a passo para você entender. Aqui foi feito também lubrificação da embreagem, que é o processo que eu faço aí sempre que eu pego máquina para fazer higienização. Nesse caso aqui o gabinete não estava enferrujado, não foi necessário, mas eu também retiro a ferrugem, né, de gabinete quando eu pego máquina para higienização. Mas aí, tudo preparado, vamos iniciar aí o processo de montagem. Bom, primeiro passo aqui, virar, né, esse tanque, né, posição correta, para a gente já iniciar a montagem.
Detalhe importante, gente, é sempre importante você tomar muito cuidado com essas varetas de suspensão, que elas não é mais igual àquela suspensão antiga, né? Se você deixar pegar no chão e virar, amassar aqui, ó, depois a máquina fica com barulho. Eu já tive problema com isso. Então tenha muito cuidado com conjunto de suspensão dessas Electrolux novas aí. Deixar a posição correta já. Deixa aqui. E aí já venho com o gabinete, né? Para a gente poder encaixar. Bom, nesse caso dessas máquinas grandes, né? Então, ao invés de eu ficar erguendo o tanque que é mais pesado, aí eu já ergo o cesto. O cesto não, o gabinete, né? Aí encaixa aqui. Agora vamos colocar as castanhas, né? Colocar as castanhas. Colocar, aplicar aquela graxa para lubrificar e eliminar ruídos, né? Principalmente na centrifugação. Nesse caso eu aplico aí uma graxa comum mesmo, é a graxa da Ipiranga comum. Aplica aí um pouco nas castanhas. Evita ficar aquela bateção, né? Aquele barulho seco. Apliquei embaixo, né? No momento que eu lubrifiquei lá a embreagem, eu apliquei embaixo. E agora eu venho aqui, aplico na parte de cima aqui. Pronto, finalizado aqui, aplicado a. E aí vem vareta por vareta, né? Já passa na posição correta aqui. Deixa eu colocar a câmera mais perto aqui. Pra você entender. Pronto. Coloquei, a partir do momento que eu coloquei uma, aí eu já venho na outra colocando em X. Nesse caso eu vou colocar nesse outro canto. Porque aí o peso do tanque já fica nas duas, né? Já fica nas duas principais. Já não tenho que fazer mais força. Às vezes fica liso aqui, ó. Pega um paninho para não escorregar a mão. Pronto. Colocado ali as primeira e segunda. E agora vamos colocar a terceira aqui. Terceira. E a quarta. Pronto. Tanque montado aí no gabinete. Agora aqui, vamos colocar na parte de baixo aqui, né? Vamos colocar a rede elétrica, né? Rede elétrica inferior. Conectar os fios ali do capacitor. Fios do capacitor conectado. Conecta aqui também, ó. Nesse caso aqui ele tem duas presilhas que você conecta para não ficar batendo. E aí, nesse momento, antes de eu montar o cesto, eu já venho e coloco a mangueira de saída. Porque fica mais fácil para eu não ficar erguendo a máquina depois que tiver tudo montado. Pronto, gente. Mangueira de saída aí. Rede elétrica inferior já montada. E agora sim, nós vamos para a montagem do cesto. Então vamos a montagem da cunha, né? Coloca a cunha na posição correta, depois somente para a gente poder apertar. Vou deixar aqui. A cunha tem a posição correta dela encaixar, ó. Encaixou aqui. Colocar ela nessa posição. E aí a gente já vira lá e coloca o parafuso. Aí, ó, o jeito que ela fica lá. Pra gente já descer e encaixar na posição correta, né? Agora sim, vamos descer.
Então lá, ó. Agora que é a questão que eu comento do aperto, né? Vamos apertar lá, chave 13. Essa parte aqui, gente, que eu sempre comento, porque você precisa dar uma atenção especial. Todo o peso da máquina que trabalha tá na cunha. Se você fizer um serviço bem feito em tudo, mas você apertou essa cunha e ela ficar folgada, se o cesto ficar folgado, você pode colocar todo o seu serviço a perder aí. Nesse caso aqui, ó, o cabinho de força é bom de apertar. Não tem necessidade de excesso de aperto não, tá? Pronto. Tenho certeza de que ficou bem apertado, né? Agora nós viemos com a parte de baixo do agitador. Encaixou certinho. Agora nós vamos montar a parte de cima do agitador. Usei esse parafuso aqui, né? Para a gente poder montar. Mas antes de eu colocar esse parafuso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar um veda-rosca. Eu utilizo um veda-rosca comum mesmo, desse material de construção. Porque você pode colocar um pouquinho, ó. Esse veda-rosca aqui você pode colocar e já utilizar. O original da máquina vem um veda-rosca líquido, né? Mas ele demora um pouquinho, às vezes, para secar. Então, às vezes, eu já quero montar e testar a máquina, eu utilizo esse aqui mesmo. Ó. E tem ajudado. Coloca um pouquinho, não precisa excesso. Dessas máquinas grandes, tá? Máquina Brastemp e Consul, ou máquinas pequenas, não tem necessidade. Mas as Electrolux acima de 12 quilos, é importante você colocar. Aí, primeiramente, coloco aqui, parte de cima. Você vem, encaixa, ó. Encaixou, ó, parafusinho ok. Agora é só descer e apertar. Ó. Sem excesso também, não tem necessidade de excesso. O serviço aqui, gente, é muito bom de fazer. A gente faz rápido aqui. Demora um pouco mais porque eu estou gravando, mas essas máquinas aqui, você faz tranquilo, é possível fazer tranquilo 2 máquinas dessa por dia, dependendo do local, buscar, fazer e entregar. Pronto, apertado. Colocar o filtro, né? Cata-fiapos. E a proteção do anel hidro, né? Proteção do anel hidro, sim, primeiramente encaixa. Assim como para tirar as bolinhas horizontais, essas máquinas grandes é fácil, ó, você encaixa sem necessidade de chave. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade nas máquinas menores. Às vezes você não tem espaço para pegar. Aí você usa uma chavezinha de fenda que você coloca. Pronto, prontinho. Colocado. Agora vamos montar a tampa fixa. Bom, gente, finalizado aqui a parte de mecanismo, né? E agitador, vamos à montagem da tampa fixa. Essa tampa fixa é muito simples aqui. Antes de encaixar a parte da frente, ela tem aqui um parafuso de 1/4, né? Parafusinho de 1/4 ali que pega o fio terra. Nesse caso, né, nesses modelos novos, o fio terra, ele é parafusado aqui, ó, fio do aterramento, né? Aí a gente já parafusa nesse momento aqui. Partezinha do encaixe aqui, protege a chicote. Aí sim, a gente faz
procedimento do encaixe aqui, ó. Encaixou a parte da frente, encaixada perfeitamente. E agora finalizar aqui na parte de trás, né? Conectar aqui chicote, rede elétrica e mangueira do pressostato. Sempre importante não esquecer de colocar aqui, ó, mangueirinha nas presilhas correta, porque senão ela fica batendo, entendeu? Depois a máquina fica com barulho na centrifugação, você não sabe o porquê. Conectado o chicote inferior no superior, presilhazinha do chicote. E aí, está conectado. Agora venhamos com a tampa, né? A tampa traseira, posição correta. E colocar os parafusinhos do quarto. Esses dois de cima aqui, eles são um pouco maiores, mais compridos. E os da tampa embaixo são mais curtos um pouco. Pronto, gente, finalizar essa parte. Agora, estou faltando aqui somente o painel. Somente a montagem do painel. Puxado. São 3 parafusos Phillips no final. E a máquina está finalizada. Pessoal, máquina finalizada, higienização da LED 14 que fizemos ontem, né? Então aí foi toda desmontada, toda higienizada. Aí eu montei à tarde, coloquei para teste e agora de manhã estou indo lá entregar a máquina. Estou mostrando ela para vocês assim, toda embalada. Por que que eu gosto de entregar uma máquina embalada assim? Porque eu trabalho como vendedor, né? Eu não sou só um técnico, eu sou um vendedor. Então, para você vender a aparência do seu produto, a sua aparência, a aparência do seu produto, que no meu caso é serviço, conta principalmente na valorização. Tá? Então, o cliente que te entrega uma máquina toda manchada, que nessa máquina aí, apesar de ser uma máquina nova, ela tinha algumas manchas. Retirei todas as manchas, estou entregando para ele uma máquina toda limpinha, toda higienizada. Eu tirei as fotos de antes e depois, já estou enviando. É totalmente diferente de eu entregar uma máquina, por exemplo, com digitais marcadas, né, com manchas de graxa. Então isso aqui é uma valorização do meu produto. Uma vez um colega viu uma máquina assim que eu estava entregando, né? Ele comentou: eu trabalho há 20 anos, eu nunca fiz isso, eu não faço isso não.
não acho necessário. Bom, os tempos mudaram, né? Então, o técnico que entrega o equipamento desse jeito, quando ele pega para fazer um serviço, principalmente serviço grande, né, que seja uma higienização, seja uma troca de mecanismo, ele está aumentando o valor. Então é isso aí, gente. Quando a gente pega uma máquina do cliente, né, uma máquina manchada, né, que nem tinha essa, algumas manchas, entrega a máquina sem mancha, toda embaladinha, você ganha o cliente para sempre. É o tipo de atitude que você ganha o cliente para sempre. Claro que não é só isso, né? Não adianta você embalar e prestar um serviço de má qualidade. Mas, sim, isso aqui ajuda muito aí, principalmente na fidelização de cliente.